Olá, muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa da Seiichi Onoye aqui no canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, às 14 e às 20 horas, nós temos atividades organizadas pela Superintendência das Atividades dos Educadores. Muito obrigado. Você que já está conectado conosco, muito obrigado, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós teremos como tema dessa atividade um tema bastante importante, né? Que é o papel do pai e o da mãe na educação, tá? Então, muito obrigado. Se você que já está conectado conosco, quiser colocar aqui no chat o seu nome, a sua cidade, de onde você está participando dessa nossa atividade, né? E se também já quiser iniciar emitindo aí, né, a sua opinião, né? Qual que é a importância, né, do papel do pai e da mãe na educação, tá bom? Muito obrigado. Então, nós vamos iniciar o nosso programa com uma oração. Então, nós vamos pedir para as pessoas, né, que puderem assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos e acompanhar a oração. Obrigado. Essa oração está no livro Sutra em 30 capítulos para leitura diária, tá? Esse é o livro da nossa oração de abertura do programa de hoje. A oração está na página 83, tá bom? Então vamos fechar os olhos e acompanhar aí a oração mentalmente. Palavras para afirmar a união com Deus. Ó Ser eterno, eu vivo e respiro envolto em seus braços. Sou sua manifestação. Sou um ser manifestado por sua vida. Sou sua autoexpressão. Sou a personificação de seu amor. Sou a concretização de sua sabedoria. Sou vida, amor, sabedoria e paz. Sou a essência do ser, a quem não se pode conferir um nome definido. Sou espírito, sou vida eterna, sou existência verdadeira, sou a essência latente em todas as coisas, sou imortal, porque sou a própria vida. Sou inadoecível, porque a saúde me é inerente. Nunca me aborreço, pois sou a personificação da alegria. Para alcançar a grande autoafirmação, expulso da minha mente tudo que é negativo. Sou existência real, sou a imagem verdadeira. Nada existe que me atemorize. Perigo algum pode se aproximar de mim. Sou um ser real, sou espírito, sou vida. Jamais morrerei, pois vivo com Deus. Deus é onipresente. Senhor, faça com que eu viva o dia de hoje com serenidade e paz. Caso surjam complicações ou contratempos, faça com que eu encontre abrigo no seu templo sagrado. Mantenha-me sobre a proteção de sua onipotência. Sou existência verdadeira, sou um ser real. No recôndito de minha alma reinam a paz e a tranquilidade. Agradeço-lhe, Deus Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Então, conforme foi anunciado, nós vamos discutir aqui hoje um tema bastante importante para nós, né, da educação, esse tema, né, o papel do pai e o da mãe na educação. Para esse tema, nós vamos utilizar 2 livros. O primeiro livro é o livro Educação do Filho de Deus, volume 1, ele também tem o volume 2, mas nós vamos utilizar Educação do Filho de Deus, volume 1. Esse livro é de autoria do professor Keio Kanuma, tá bom?
Esse é o primeiro livro. Vamos utilizar também o livro Pedagogia da Seicho no Ie, de autoria do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, tá bom? Esse livro é maravilhoso, né? Tem a capa nova, essa que eu estou mostrando para os senhores, que ficou muito linda, por sinal, né? Mas é que então vamos utilizar esses dois livros, Educação do Filho de Deus, volume 1, e Pedagogia da Seicho no Ie. Bom? Muito obrigado. Bom, gostaria também, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, você pode enviar a sua dúvida para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br, tá? Não só dúvida, mas também como sugestão, serão sempre muito bem-vindas, tá? E as perguntas que forem feitas, nós vamos respondendo nos próximos programas. Muito obrigado. Muito bem. Então, o texto que nós vamos utilizar do livro Educação do Filho de Deus, volume 1, está na página 211, tá? E aqui na página 211, na verdade, esse tema, né, o papel do pai e o da mãe, é o último capítulo desse livro, Educação do Filho de Deus, tá? E aqui na abertura do capítulo, o professor Keio Kanuma, ele inicia dizendo o seguinte: uma criança se torna emocionalmente estável num ambiente onde existe harmonia entre pai e mãe, cada qual cumprindo seu papel, vivificando a individualidade um do outro e complementando-se. Não existe método de educação que supere a harmonia conjugal. Fantástico isso, né, gente? Vou ler novamente, tá? Uma criança só se torna emocionalmente estável num ambiente onde existe harmonia entre pai e mãe, cada qual cumprindo o seu papel, vivificando a individualidade um do outro e complementando-se. Não existe método de educação que supere a harmonia conjugal. Bom, então, queria iniciar fazendo um comentário bem interessante aqui, desse texto, né, do professor Keio Kanuma. Professor Keio Kanuma, no Japão, ele foi diretor de escola durante muitos anos, né, ele era diretor de uma escola. O professor Keio Kanuma, quando ele conheceu a Seicho no Ie, ele assistia às palestras do Sagrado Mestre, Masaharu Taniguchi, e ele não concordava com as coisas que o mestre falava. Ele saía das palestras discordando. E aí, chegando em casa, ele usava, no bom sentido, né, gente, como cobaia, né, a esposa e os filhos, dizendo que aquilo que o mestre dizia não funcionava, então ele testava com a esposa e com os filhos o que o mestre dizia, e assim, né, acabava tendo que concordar que o mestre estava com a razão. Mas ele dizia, mas funciona aqui em casa, porque a minha esposa é maravilhosa, meus filhos também, mas tem um lugar onde isso não funciona, que era na escola. Então, ele testava com os alunos na escola, né, com os professores, o que o mestre dizia nas pregações, nas preleções dele, e, de novo, ele acabava tendo que se curvar diante, né, da verdade, dizendo, não, ele tem razão. E aí, então, por conta de, né, a família, a esposa, os filhos e os alunos da escola acabavam se tornando cobaias dele, ele foi tendo várias experiências com a educação da vida. E aí, quando ele constatou, né, que a educação da vida era realmente eficaz, ele tinha um rico material,
né, que foi o material publicado aí nos livros Educação do Filho de Deus, volume 1, volume 2, tem também mais 2 livros bem bacanas do professor Keio Kanuma, que é a Educação do Renascimento e Ensinando e Disciplinando os Filhos, né? Então, já ficam aí mais 2 livros de educação indicado para os senhores, né? Então vamos lá. Quando ele fala aqui que uma criança só se torna emocionalmente estável num ambiente onde existe a harmonia entre o pai e a mãe, cada um cumprindo com o seu papel. Quando eu estava estudando, né, para vir falar um pouquinho com vocês sobre esse tema, eu me lembrei de um fato bastante curioso que aconteceu comigo. Certa vez eu estava andando de metrô, né, aqui em São Paulo. Eu trabalho na Zona Sul, na sede central da Cetinoia do Brasil, mas eu moro na Zona Norte, ou seja, do outro lado da cidade. Então, se eu for trabalhar de metrô, eu levo 40 minutos. Se eu vou de carro, eu levo 2 horas, 2 horas e meia. Né? Então, eu costumo sempre ir trabalhar de metrô e deixo também o carro aqui em casa para minha esposa, né, levar o Vitor na escola e buscar, aquela função toda, né. E certa vez eu entrei no metrô, né, sentei, e ao meu lado sentaram 2 moças. E aí elas começaram a conversar. E eu não tive como não prestar atenção na conversa das 2, porque elas estavam falando até num tom de voz um pouco mais alta, porque o metrô é muito barulhento, né. E aí uma das 2 falando, 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 e a colega só ouvia, só ouvia. Bom, chegou uma certa hora, né, desse monólogo da colega, a outra que só ouvia virou para ela e disse assim: "Amiga, você já percebeu que o seu marido é casado com um homem?" Aí ela olhou e falou assim: "Ó, que estranho, você está me chamando, né, de homossexual?" Ela falou: "Não, eu não estou chamando você de homossexual, até porque eu te conheço, nós somos amigas. O que eu estou dizendo é que de tudo que você está me contando, a impressão que eu tenho é que o seu marido não sabe, mas ele é casado com outro homem, porque você não permite que o seu marido desenvolva o papel de marido dentro do lar." Aí a amiga fica: "Ah." Eu falei: "Puxa, que importante essa observação dela." E como eu estava com o livro na mão ali, estudando dentro do metrô, eu falei: "Puxa, o que ela acabou de falar aqui é o que o professor Keio Kanuma está dizendo aqui no livro, né. Quando ela fala: "Você não está permitindo que o seu marido ocupe o papel de pai dentro de casa, o papel do homem", né, é isso que ele está falando, cada um tem o seu papel, né. Então, vamos contextualizar aqui um pouco, né. Eh, Antigamente, né, dentro da relação conjugal, dentro da família, o papel do homem era trazer provimentos para a família e o papel da mulher era cuidar da casa e dos filhos. Hoje esse conceito não existe mais, né. Minha esposa, também ajuda, né, com trazendo provimentos para o nosso lar, e eu também ajudo, né, na educação do nosso filho, ajudo dentro de casa em algumas coisas que, colaboro, né, dentro de lavar uma louça, se precisar lavar uma roupa, né. Antigamente não era papel do homem, era papel da mulher, né. Mas, hoje em dia, a gente já entendeu que isso é um conceito bastante ultrapassado. Porém, né, mesmo aceitando e entendendo que no conceito atual hoje não tem nada de mais a mulher contribuir trazendo, né, o provimentos para o lar, trabalhando fora de casa, ela tem o papel dela que é o de esposa, de mãe, de mulher, né. E a mesma coisa no meu caso, né,
que ajudo nos afazeres domésticos, que ajudei muito o Vitor quando era bebezinho a trocar fralda, dar mamadeira, essas coisas, mas o papel de homem e de pai dentro, né, do lar é meu, né? Ninguém ocupa o papel de ninguém. E aí, para a gente entender um pouquinho essa questão aí, né, na formação, na educação da criança, a importância dos dois papéis se equilibrando, eu fico pensando assim, que hoje, né, não sei vocês aí que acompanham a gente aqui agora nessa atividade, pode até deixar no chat sua opinião, né? Mas eu fico pensando que muito da falta, né, de estrutura no lar que a gente vê hoje é justamente isso, né? Os papéis não estão mais tão definidos. Olha, vou trazer um outro exemplo para vocês e vocês vão ficar pasmos. Há um tempo atrás, estava chegando próximo de um feriado de carnaval, que é um feriado de 4, às vezes até 5 dias, para quem consegue dar uma emendada, né? Eu encontrei um amigo aqui em São Paulo, e eu assim, oh, o que vocês vão fazer no carnaval? Isso foi bem antes da pandemia. O que vocês vão fazer no carnaval? Vocês vão viajar? Não, nós não vamos viajar porque a minha filha não quer viajar, né? Aí assim, quantos anos está a sua filha? 6 anos, né? Aí eu fico pensando assim, poxa vida, né? É claro que quando a gente vai planejar algo em família, a gente, né, consulta os, né, qual a melhor data, qual o melhor período. Agora, a família vai deixar de passear, de viajar, de se distrair, de tirar uns dias para poder arejar a mente, né? Sair da rotina, porque a filha de 6 anos não quer ir, né? Se assim, olha, nós não vamos viajar porque a condição financeira no momento não nos permite, ou temos outra prioridade nesse feriado, ok, vamos fazer uma mudança, né? Vamos aproveitar esse feriado para botar em dia algumas coisas, tudo bem. Agora, o que eu estou falando, gente, é assim, a família deixar de fazer um programa, uma atividade, porque a filha de 6 anos não quer ir, né? Então eu fico imaginando, assim, é claro que o professor Keio Kanuma, ele vai falar da importância do papel do pai e da mãe, mas os filhos também precisam saber qual é o papel deles, né? Então, trazendo essa discussão, né, do papel do pai, da mãe, dentro no âmbito do lar, dentro da sala de aula não é diferente, viu, gente? Muitas vezes eu tive que perguntar para os meus alunos: qual é o seu papel aqui dentro da sala? É ser aluno ou é ser professor? Então, coloque-se no seu lugar de aluno. Qual é o meu papel aqui na sala? É ser aluno ou é ser professor? Né? Se o meu papel, se a minha função é ser o professor, eu vou me colocar no meu lugar, né? Então eu dizia para os meus alunos assim, aqui na escola, por exemplo, o meu papel não é ser diretor, então eu me coloco no meu lugar, né? Tanto que assim, eu nunca precisei que um diretor, né, nas escolas por onde eu passei dando aula, eu nunca precisei que um diretor olhasse para mim e dissesse assim, professor, coloque-se no seu lugar, né? Então, é muito importante, sim, a gente saber, nesse momento atual da minha vida agora, qual que é o meu papel, né? E dentro dessa pergunta, qual é o meu papel, desenvolver um bom papel, né? Então, se a minha função agora é ser pai, né, eu não vou, sabe, querer dentro da minha casa ficar 24 horas, né, exercendo o papel de professor. Olha que interessante, falando isso para vocês, me veio à memória agora.
Eu tenho uma amiga que é professora, aliás, né, eu tenho vários amigos que são professores, e eu tenho uma amiga que ela é casada, ela tem uma filhinha, né, a menina dela hoje está com acho que 5 aninhos, e outro dia ela teve lá uma situação com a filha, né, e a menina olhou para ela e falou assim: "Mamãe, eu não quero mais uma professora, eu quero a minha mamãe", né. Então, olha isso, né, essa minha amiga não percebeu, né, ela precisou que a menina usasse de muita sinceridade e dissesse para ela assim: "Agora, você não precisa exercer o papel de professora, porque eu preciso da minha mamãe perto de mim". E aí a menina foi sincera com ela e falou: "Deixa o papel de professora, tira o avental, né, de professora e exerça esse papel e essa função de mãe", né. Então, às vezes, quando a gente vê um lar desestruturado, quando a gente vê uma família passando por dificuldades, muitas vezes o problema está ali. Tem alguém que não está exercendo a sua função, não está exercendo o seu papel, né. Então é preciso, né, que a gente entenda nesse momento qual é o meu papel, qual é a minha função, e vou exercer essa função eh, com perfeição, vou fazer, né, vou fazer bem feito esse papel. Aí ele fala aqui, né, cada qual cumprindo o seu papel, vivificando a individualidade um do outro e complementando-se. Viu que legal? Né? Então é aí onde a gente vê o equilíbrio, né? Então, tem casal que eles não percebem, mas às vezes desautoriza o filho, né? A mãe falou que não pode, aí o filho vai pedir para o pai e o pai: "Ah lá, eu deixo, pode". Ou ao contrário, né, às vezes quem não deixa é o pai e a mãe é quem desautoriza, né. Por isso que é importante, dentro da educação dos filhos, os pais, a gente usa esse termo, né, alinhar a informação, né. Então, por exemplo, seu filho te pediu uma coisa e você não sabe o que o seu marido disse ou o que a sua esposa disse. Ah, eu vou verificar com seu pai, eu vou verificar com a sua mãe, e aí eu te dou um retorno, te dou uma resposta. E aí, né, no particular, o que você falou, o que você combinou? Porque assim, quando o pai e a mãe, ou a mãe, né, desautoriza um ou outro, isso vai criando dentro do lar uma desarmonia, né. Então, quando eles se complementam, é quando eles se dialogam, né. E aqui nesse pequeno texto, né, do livro Educação do Filho de Deus, volume 1, o professor Keio Kanuma encerra esse parágrafo dizendo assim: "Não existe método de educação que supere a harmonia conjugal". Olha que interessante, né. Muitas vezes, os pais vêm buscar ajuda, né, na Seitianoye, na orientação pessoal, com problemas com os filhos. E a última coisa que eles pensam é que aquele problema está na desarmonia entre o casal, né. Então, a desarmonia entre o casal gera na cabecinha dos filhos, né, os conflitos. Então, muitas vezes a solução desse conflito está na harmonia conjugal, na harmonia familiar, né. Aí, às vezes, as pessoas falam assim: "Ah, mas preletor, eu não sei se isso é verdade, porque eu e o meu marido, ou eu e minha esposa, a gente não briga, a gente não discute". Vocês podem não brigar, vocês podem não discutir verbalmente, mas quando é mental, eu posso não ter verbalizado, mas se eu pensei, a desarmonia já
estabelece. Um exemplo clássico disso é assim, né? Vamos imaginar uma situação onde você não verbaliza uma coisa, mas pensa outra, né? Então vamos imaginar que o marido chega em casa assim, né? Bem feliz, bem eufórico, e diz para a esposa assim: Oi, amor, vamos trocar o nosso carro? Aí ela diz assim: Vamos, vamos sim. Quer dizer, ela não está dizendo que não, para não contrariar e discordar do marido, mas em pensamento ela está dizendo: Vamos, vamos sim. Né? Ela está dizendo que não. Então, muitas vezes, o conflito dentro do lar pode até ser que não tenha é, existido, né, ali uma briga, uma discussão, mas se eu não falo que não concordo para não contrariar, mas fico mentalmente dizendo não, isso não vai dar certo, é a mesma coisa, né? Até porque uma das formas de palavra que a gente aprende na Seichonoye é o pensamento, né? O pensamento é uma forma de palavra. Então, o que que eu quero dizer com isso, assim, gente? Que, na verdade, marido, a esposa, os pais e os filhos, eles não necessariamente precisam concordar um com os outros, mas eles precisam se respeitar, né? Olha, tudo bem que você não concorde comigo, mas uma coisa que eu não abro mão é do respeito, né? O respeito entre a gente. E a mesma coisa, uma vez, a mãe de uma aluna minha, ela virou para mim e disse assim: professor, o que que eu faço? Eu não concordo com a minha filha, né? Não concorda com as atitudes dela, não sei o quê. Eu disse para ela assim: mãe, quando você diz para sua filha que você não concorda com ela, você está desafiando ela. Quantos anos tem sua filha? Ah, ela tem 14, 15 anos, né? Está entrando na adolescência, ou já está na adolescência. Uma das coisas que o adolescente adora, e às vezes ele até nem percebe isso, é que ele adora ser desafiado. Fale para um adolescente que ele não vai conseguir fazer isso, você vai ver o que, que ele vai fazer, né? Então, eu disse para ela assim: mãe, quando você fala para sua filha, eu não concordo com você, na cabecinha dela, formula a seguinte frase: ah, você não concorda? Então agora eu vou fazer a coisa pior, né? Ela assim: então eu não posso dizer para minha filha que eu não concordo com ela? Eu disse: pode, mãe. Você pode e deve dizer que não concorda com ela. Só que essa frase, né, essas palavras, eu não concordo com você, tem que ir para o final da frase. Então você vai começar a sua frase dizendo para sua filha assim: olha, filha, a mamãe te ama, a mamãe te respeita, mas a mamãe não concorda com você. Aí, diante dessa frase, né, não tem como ela se sentir desafiada. Porque, poxa, minha mãe disse que me ama, disse que me respeita. Então, né, eu não me sinto desafiado. E até porque, e eu expliquei isso para a mãe também, mãe, você não concorda hoje, agora. Pode ser que lá na frente você passe a concordar. Porque o conceito das coisas, ele está em processo, em formação, né? Então pode ser que lá na frente você diga: filha, a mamãe te ama, a mamãe te respeita, e agora eu concordo com você, ou não, eu continuo não concordando, né? Mas concordando ou continuando a não concordar é o final da frase, né? O início da frase é: mamãe te ama, mamãe te respeita, mas eu não concordo com você, né? E outro dia, conversando com uma amiga minha, e quando a gente conversou sobre isso, ela falou: Luiz, quando eu conversava com meus filhos sobre alguma coisa que eles tinham feito e que eu não gostava, ela iniciava a frase dela um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que o sentido é mais ou menos o mesmo. Ela disse assim: vem cá, vamos conversar? Pronto.
Olha, o que eu tenho para te dizer não diminui em nada o amor que eu sinto por você. Olha que legal, né. O que eu tenho para te dizer, que aí ele já sabe que provavelmente não deve ter sido uma coisa lá muito interessante que a pessoa tenha feito, né. O que eu tenho para dizer para você não diminui em nada o amor que eu sinto por você. E eu tenho que te dizer isso, isso e isso, né. E outra coisa também bastante importante para a gente refletir aqui sobre como dizer, no caso para o filho, né, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, mas serve para nós educadores também, né. Quando você vai dizer alguma coisa para o seu filho, quando você vai dizer alguma coisa, para o seu aluno, para o seu educando, faça um exercício. E qual é esse exercício, né? A maneira como eu estou falando com você, ou melhor, a maneira como eu vou falar com você, é como eu gostaria que você falasse comigo, né. Então imagina lá que você tem uma situação em casa que você precisa corrigir seu filho, sua filha, ou seu educando, né. A maneira como você vai conversar com seu filho, com a sua filha, ou com o seu educando, é como você gostaria que falassem com você, né. Que é isso, gente? É um exercício da empatia, né, é se colocar no lugar do outro. Ah, da maneira, que eu vou falar com eles, se falassem comigo, eu não gostaria, então não fale dessa forma, procure uma forma diferente de falar, né. Ou se a resposta for sim, aí beleza, tudo bem, né, vamos seguir firme aí na nossa, função de pai, função de mãe, eh, e eu estendo aqui, né, essa nossa reflexão para a função do educador também, né, a função do professor, né. Eu comentei com vocês, né, que eu ia utilizar então, né, o livro Pedagogia da Seiti-Noye, e olha que interessante, no prefácio do livro Pedagogia da Seiti-Noye, no terceiro parágrafo do prefácio, quem tem o livro em casa, né, fique à vontade aí para abrir o livro no prefácio. No terceiro parágrafo, observe que o mestre, né, ele vai dizer exatamente o que o professor Keio Kanuma disse, né, no seu livro sobre o papel do pai e da mãe, com outras palavras. O mestre vai dizer de forma diferente a mesma coisa que o professor Keio Kanuma disse no livro Educação do Filho de Deus. Então, no terceiro parágrafo, o mestre fala assim, ó: não há nada mais lamentável do que pais inseguros na educação de seus filhos. Olha isso. A primeira vez que eu li esse livro, logo que eu conheci a Seiti-Noye, um dos primeiros livros que eu ganhei de presente e li foi esse livro, Pedagogia da Seiti-Noye. Eu conheci a Seiti-Noye em Florianópolis, aliás, né, um grande abraço aí para os amigos de Florianópolis, né, foi lá que eu conheci a Seiti-Noye, eu morei 12 anos em Florianópolis. E quando eu conheci a Seiti-Noye e as pessoas ficaram, né, sabendo que eu sou professor, sou educador, me deram de presente esse livro. E quando eu li aqui no prefácio essa afirmação do mestre, né, não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução da educação dos seus filhos, eu me perguntei por que o autor está dizendo isso. Na época eu nem conhecia direito a Seiti-Noye e nem sabia, né, que o mestre é que era o fundador da Seiti-Noye. Eu me perguntei isso, pô, por que o autor desse livro está fazendo esta afirmação, né? E para você que nos acompanha nesse momento agora, escreve aí no chat, né? Você concorda com essa afirmação do mestre? Sim, não, mais ou menos, né? Por que essa afirmação do mestre é assim importante ou não? Deixa aqui no chat a sua opinião para a gente poder
saber, né, da sua opinião. E aí eu também não tinha a resposta dessa. O mestre não faz a pergunta, ele afirma, tá? Ele não pergunta, ele afirma. Eu é que me perguntei por que ele está fazendo essa afirmação. E aí o que eu fiz? Para ir em busca dessa resposta, eu li o livro na íntegra, eu li o livro inteirinho. E quando eu cheguei no final do livro, eu respondi a minha pergunta. Falei, claro, agora eu entendi por que ele faz essa afirmação lá no prefácio do livro, bem no início do livro, né? Aliás, eu queria deixar uma dica aqui, né, para todos nós. Toda vez que você pegar um livro, comece a leitura dele pelo prefácio, né? Porque no prefácio do livro, o autor, ele dá muitas dicas, ele dá muitas pistas do que é que vai ser abordado dentro do livro, né? Ok, então vamos lá, né? Já deixei aí um tempinho para vocês escreverem aqui no chat, né? Concordam, sim ou não, com a afirmação do mestre? Se concorda, porque concorda, se não concorda, porque não concordam. E a afirmação do mestre é: não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução da educação de seus filhos. E aí, quando eu finalizei a leitura do livro, eu cheguei a uma conclusão. Eu falei, não, ele tem razão, é verdade mesmo. E qual foi a conclusão que eu cheguei? Porque lendo o livro, a gente logo conclui que pais inseguros criam filhos inseguros, né? Pais felizes criam filhos felizes, né? Então, na condução da educação dos filhos, uma das coisas que a gente não pode ser é inseguro. É claro, né? Também você não precisa ser seguro o tempo inteiro, mas no momento em que você perceber que você está demonstrando insegurança, toma cuidado, reflita, né? Então, assim, a educação da vida, né? A educação aqui da Seitinoye, ela se pauta, ela se baseia na educação à base do modelo, né? Então, quando você vê uma criança insegura, procura observar, se não os pais, os dois, um dos dois é inseguro, né? E olha que interessante, eu tinha acabado de ler esse livro, né? Feito essa pesquisa dentro do livro para poder responder a minha pergunta se o mestre estava certo ou não na afirmação dele. Eu sempre carreguei esse livro dentro da minha bolsa. E um dia uma mãe, ela veio exatamente me trazer essa questão. Professor, posso conversar com você? Claro, mãe. Vamos conversar sim. Marquei um dia, marquei uma hora e a mãe foi lá na escola conversar comigo. E assim, resumindo a questão da mãe, o que ela trazia era justamente isso. Professor, o que é que eu faço? Eu percebi, identifiquei que a minha filha é insegura. E aí, eu, tendo o livro dentro da minha bolsa, eu abri o livro e li esse pedacinho do parágrafo. E aí eu disse para ela assim, mãe, provavelmente, né, a insegurança que você vê na sua filha é uma insegurança por parte sua ou do seu marido, então vocês têm que refletir. E aí, quando eu falei isso, ela já logo matou a charada, o famoso caiu a ficha, né? Que antigamente, orelhão, que acho que hoje nem existe mais, mas antigamente nós usávamos aqueles orelhões para fazer ligações, né? A gente botava a fichinha, quando a pessoa atendia do outro lado, a ficha caía dentro do orelhão. Caiu a ficha dela, dizendo assim, nossa, professor, agora que você está falando, eu percebi que realmente eu sou uma pessoa muito insegura, né? E aí a pergunta dela foi a seguinte, né? Preletor? Não, professor, né? Professor,
E agora? O que que eu faço? Né? Eu falei: "Olha mãe, eu sei um jeito bem bacana de você ensinar a sua filha a não ser tão insegura, né, que é conversar com a criança dormindo, né. Quando a criança dorme, você espera lá uns 10, 15 minutos para ela cair no sono profundo e conversa com ela. Mas esse conversar não é do lado da cama dela, ela pode estar lá no quartinho dela, dormindo, você no seu quarto, ou na sala, onde você quiser, mas você se coloca em posição de oração e mentaliza, né? Filha, a mamãe te ama, perdoa a mamãe, perdoa o papai. Se a gente, em algum momento da sua criação, da sua educação, a gente transmitiu insegurança para você, perdoa o papai, perdoa a mamãe. Em momento algum, a nossa intenção foi transmitir para você insegurança, né. E aí usa palavras de afirmação, né. Você é forte, você é capaz, você é inteligente, você é uma filha linda, a gente, né, eu e o papai, nós somos gratos a você por você trazer para o nosso lar tanta alegria, né, você é uma menina segura, né, então aí você começa a jogar na mente subconsciente da criança, né, aquilo que você quer ver manifestado. No caso dela era a insegurança, você vai jogar na mente subconsciente da criança, né, o oposto, né, você é uma menina segura, eu confio em você, isso é muito importante, viu gente, para que a criança se sinta segura e saber lá na frente tomar as suas próprias decisões, os pais, hum, se não mentalmente na hora, né, dessa prática de conversar com a criança dormindo, mas mesmo durante o dia, acordada, dizer: "Filho, papai confia em você, mamãe confia em você", né. Então isso é muito importante. E aqui, ainda no prefácio, né, dentro desse terceiro parágrafo, o Sagrado Mestre ainda nos ensina, né, nos orienta. Muitos pais, devido ao excesso de preocupação e pressão para melhorar seus filhos, acabam por estragar os brotos destinados a crescer. Olha isso, o mestre dando um puxão de orelha, né? Nos nossos pais, nos pais, né? Nós que somos pais. Pelo excesso da preocupação. Ele não está dizendo aqui, ai, não se preocupa, não, não é isso. Né? Ele está dizendo quando há excesso de preocupação, os próprios pais acabam estragando, né, os brotos que estão destinados a crescer. E aí eu queria também aproveitar e falar, né, com os professores que estão aí conectados, né, com a gente. Essa frase que o mestre fala com os pais, não há nada mais lamentável do que pais inseguros na condução da educação dos seus filhos, é uma frase que a gente pode fazer uma pequena adequação aí, né, e utilizar com os professores também, porque tem muitos professores que não percebem, mas demonstram a insegurança para os seus educandos, né. Então olha que interessante, não há nada mais lamentável do que professores inseguros na condução da educação dos seus educandos. Viram só? Né. Então, lá uma vez ou outra, não tem nada demais você demonstrar insegurança. O problema é quando você demonstra isso com frequência, quando você demonstra isso com repetições, porque a insegurança, né, é um ato que você repetindo, 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 quando você menos percebe, já está incorporado, né, nos seus hábitos essa insegurança, né. E também outra dica, né?
A criança, às vezes, ela fica insegura e é natural que ela busque a ajuda para os pais ou para os educadores, né? Então, uma coisa muito legal de fazer com as crianças e também com os educandos é, preferencialmente, nunca trazer resposta pronta, sabe? Então, uma dica é devolver a pergunta para ela. Por exemplo, ela faz a pergunta, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, que, né? Aí você devolve a pergunta. Qual é a sua opinião? O que, que você pensa com relação a isso? Né? Dependendo da pergunta que a criança, que o filho, que o educando fizer, né? Uma coisa muito legal para a gente não responder, mas fazer outra pergunta, em cima da pergunta dela, é perguntar onde você ouviu isso, de quem você ouviu isso, né? Para poder pegar a pergunta que a criança nos fez e colocar dentro de um contexto. Quem fez? Onde você ouviu isso? De quem você ouviu isso? Né? E aí você construir junto com ela a resposta da pergunta que ela fez. Esse é um exercício que a gente faz com a criança e com o educando, para que ela, aos poucos, vá aprendendo a construir a sua própria resposta, formar a sua própria opinião, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Para que ela tenha as suas próprias opiniões, para que ela saiba, né? O caminho e a resposta correta. Então, voltando aqui, né, ao tema que a gente está discutindo e propondo aqui hoje, que é o papel do pai e da mãe, né? Então, uma reflexão que a gente pode e deve fazer é: eu tenho desenvolvido bem esse papel, essa minha função, né, de pai, de mãe, de educador, né? Então, a gente tem sempre que perguntar. E dentro dessa pergunta, se eu tenho sido, né, se eu tenho exercido bem essa função, eu tenho sido um bom exemplo de cidadão, um bom exemplo de pai, um bom exemplo de professor para os nossos educandos, para os nossos alunos, para os nossos filhos, né? Por quê? Porque a educação da vida, ela fala, como eu já disse, né? Ela fala muito da educação à base do modelo. Então, diante de uma situação que você tenha percebido, né, com seu filho, com a sua filha, um dos argumentos que a gente pode usar com eles é assim: alguma vez você me viu falando e fazendo isso? Né? Se a resposta for não, você está dentro da moral. O duro, né, é quando você diz: alguma vez você já me viu falando ou fazendo isso? E a criança falar: sim, já vi, já ouvi, né? Então a gente tem sempre que ter esse cuidado, né? De ser um bom exemplo, de ser um bom modelo, né? Na formação, na educação, né? Dos nossos filhos, dos nossos educandos, né? Então, isso é muito importante. E dentro dessa questão, né, de nos perguntar: tenho sido um bom modelo, tenho sido, né, um bom modelo de pai, né? Eu tenho um amigo que tem 2 filhos, né? Hoje, acho que o mais velho deve estar com 7, 8 e o outro com 6. A diferença dos dois é de 2 anos. Então, certa vez, os 2 meninos brincando e o mais velho bateu no mais novo. Ele assim: não, não posso deixar meus filhos brigando. Então ele virou para o filho mais velho e disse assim: vai para o castigo, achando que ele estava aplicando, né, um corretivo aí, certo? Vai para o castigo. E o menino, sentado no chão, né, no tapete da sala, falou: não, não vou. Ele falou: não, você vai para o castigo. E o menino dizendo: não, eu não vou para o castigo. E aí, o pai, achando que estaria usando um argumento convincente para o menino, diz para ele assim: você brigou com seu irmão, vai para o castigo. Aí o menino vira para o pai e diz para ele assim: ontem você brigou com a minha mãe, quem colocou você de castigo? Né? Aí
caímos naquela questão, né? Eu não tenho moral para falar isso. É claro que, assim, a gente sabe que nós, entre nós adultos, né, quando um casal, quando o marido e a esposa, né, estão num conflito ali, discutindo, não quer dizer que eles não se amam, né, mas estão ajustando, né, os conceitos. E o que não é normal é a gente esperar que uma criança de 6 anos vire para de 4 e diga: "Olha, papai está brigando com a mamãe, mas fica tranquilo, eles estão polindo as mentes deles". Não dá para esperar de uma criança uma coisa dessa, né. Então, se você quer discutir a relação, né, fazer uma DR aí, né, discutir a relação com a esposa, com o marido, não faça isso na frente da criança, né, deixa ela com os avós, vão fazer né, uma caminhada, vão sentar numa praça, vão dar uma caminhada no shopping, em algum lugar, e vão discutir a sua relação longe da criança. E aí, curioso para saber o que que ele tinha feito, eu perguntei: "E aí, o que que você fez?" Ele falou: "Ai, Luiz, na hora me baixou, assim, né, uma coisa, eu sentei no chão e falei: 'Filho, vamos conversar?'" E aí ele falou: "Olha, o que o papai fez com a mamãe está errado, o que você fez com seu irmãozinho também está errado. Vamos combinar uma coisa? Papai vai procurar não fazer mais coisas erradas e você também. Tudo bem?" Sabe o que que o menino respondeu para ele? Olha que belezinha, gente. "Se tá bom para você, tá bom para mim também", né. Aí o papai falou: "Ah, então vem aqui, dá um abraço aí", né, estabeleceu a harmonia, né. Então, quando o professor Keio Kanuma fala aqui, né, aqui no livro Educação do Filho de Deus, né, não existe método educacional que supere a harmonia conjugal, é a importância da harmonia dentro do lar, né. Eu queria também deixar uma dica aqui para vocês, de uma oração que tem no livro A Verdade em Orações, volume 1, né, o volume 1 é aquele de capa preta e o volume 2 é o de capa azul. Então é o volume 1, o de capa preta. Vai lá no índice A Verdade em Orações, né, volume 1, tem lá oração para abençoar o lar. Se eu não me engano é página 161. E ali tem essa oração para abençoar o lar. Então eu vou sugerir aí que façamos, né, no mínimo aí, né, uma vez por dia dentro do nosso lar, essa oração. Essa oração tem vários parágrafos e todos os parágrafos começam com a mesma frase: somos filhos de Deus. Essa casa é morada dos filhos de Deus, né? E o amor de Deus preenche essa casa, né? Então, a gente fazer no mínimo uma vez por dia essa oração, né? Abençoar o lar, para afirmarmos que aqui no lar, esse lar é morada de quem? Dos filhos de Deus. Quem mora nessa casa? Os filhos de Deus. Como se comportam os filhos de Deus? Em harmonia, né? Então, é bem legal. Inclusive, nessa oração, né, a gente entende ali como proceder quando um membro da família manifesta a doença, né, a aparente doença. Como que nós, os outros membros da família, devem se comportar diante dessa manifestação, né, de doença dentro do lar da família, tá? Fica essa dica para vocês, tá bom? Bom, nós estamos chegando, né, à reta final desse programa e nós vamos então encerrar com uma oração que está no livro Minhas Orações, na página 150, a oração para despertar o seu Deus interior. Então, quem puder assumir a posição de oração ou simplesmente cerrar os olhos. Respiração calma e tranquila. Oração para despertar seu Deus interior. Ó Deus, meu Deus interior, despertai. Hoje também chamo por vós o dia todo. Ó Deus, que estais dentro de mim, despertai. Abri vossos olhos da sabedoria
e estendei vossas mãos de amor. Ó Deus, que sois pais e mães eternos, despertai. Chamo por vós incansavelmente, buscando vossa sabedoria e vosso amor. Permita-me agir conforme vossa vontade, que vosso amor se realize através de mim e que meus atos sirvam para manifestar vossa glória. Ó Deus, meu Deus interior, tomai minhas mãos e orientai-me. Iluminai-me com vossa luz infinita. Fazei-me trilhar o caminho por vós indicado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bom, se alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, envie suas dúvidas para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br e nos próximos programas, então, nós vamos responder as perguntas enviadas por vocês para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br, Ou sugestão, se você quer enviar aí alguma sugestão, utilize também o mesmo e-mail, tá bom? Então, nós estamos finalizando esse nosso encontro, agradecendo mais uma vez a participação de todos os senhores. Muito obrigado pela interação aqui no chat, e com muita alegria, então, nós vamos encerrando esse programa, aguardando os senhores no próximo programa, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe cada um dos senhores, todos os seus familiares. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.